tema do Saúde é Vida de hoje traz à tona uma dor silenciosa, que destrói vidas e muitas pessoas não sabem explicar por que sentem essa tristeza e vontade de morrer. A época comum do aparecimento da depressão é o final da terceira década da vida, mas pode começar em qualquer idade, inclusive acontece em crianças e adolescentes com mais frequência do que imaginamos. Rita, a questão do suicídio hoje tomou um pouquinho de manchete, né? Mas ela já existe há muito tempo. O vazio, a dúvida, as frustrações, aquela coisa que está sujeito, eu, você, qualquer um, ela bate na criança, bate no jovem, bate no adulto e bate aqui nos idosos também, sem problema nenhum. A questão é como lidar com isso, como evitar isto. Hoje a sociedade, a dinâmica da sociedade, essa modernização maravilhosa, ela também põe a gente para ser acelerado em todos os aspectos. Ou seja, dorme-se pouco, convive-se muito menos e trabalha-se demais. Então, muita responsabilidade para cumprir com as obrigações. Quanto tempo te sobra na sua, na minha casa, para um bate-papo, para uma relação, vamos dizer assim, emocionada entre pessoas? 0,00001, alguma coisa assim. Ou seja, estou chamando isso de 2 horas durante o dia. Em qualquer lar, em qualquer casal vai te falar isso com seus filhos. Ele não tem mais que 2 horas. Senão, eu diria que ele é um privilegiado. Mas por regra, não. Essa falta de diálogo e do diálogo que traga no seu bojo o amor, o carinho, a paixão entre pessoas, entre seres humanos, isso leva a uma situação tal que não preenche mais os vazios. Aí quem é que pode estar indo numa clínica se tratar? Poucos, raros. Onde você encontra alguém para lidar com essa questão sua? Em casa não tem, na escola não tem. Você tem que ter o dinheiro para pagar um psicólogo ou um psicanalista. Você não tem. Conclusão, você entra em noia, paranoia, desespero, confusão, beco sem saída, suicídio. A juventude hoje, que todo mundo diz, está perdida. Não está perdida. Ela só está equivocada na questão das orientações por não ter recebido e por não estar recebendo. Muitas vezes o desejo de morrer passa a ser tão forte quanto a doença em si, e a pessoa busca o alívio da dor e desse vazio. Amigos da vida, meu nome é Greco. E você quer me falar o que está acontecendo? Sim, deve estar sendo muito difícil para você, né? Você deve se sentir muito triste com isso, né? Sim. Não, pode ficar tranquila, que o que você falar pra gente aqui vai ficar em sigilo. Então, amigos da vida, nós temos atendimento por telefone e por chat. São pessoas de várias profissões, né, que disponibiliza de 2 a 3 horas semanais para fazer o atendimento, né? Nós atendemos pessoas que têm problemas com depressão, pessoas com problemas de tristeza, problemas de droga com a família, e nós tratamos de apoio emocional apenas, né? Nós não damos conselhos, nós apenas tratamos de apoio emocional, ouvindo, que é o que as pessoas têm dificuldade hoje em dia, né? Hoje em dia é difícil você querer expor algum problema para uma pessoa e a pessoa te ouvir, né? Então esse é o trabalho que nós fazemos aqui, nós ouvimos a pessoa sem julgá-la, sem dar palpite no que ela deve fazer, nós apenas ouvimos elas e buscando o sentimento que ela tem para passar para a gente. Geralmente são pessoas que estão sozinhas, que não têm com quem conversar, ou que têm medo de conversar com as pessoas e ser julgada pelo aquele problema que ela vai contar. Então é difícil hoje em dia na sociedade que a gente está, as pessoas conversarem, contar de um problema e não ser julgada por aquilo. Então elas buscam na gente esse tipo de trabalho, né? Nós vamos conversar agora com o psiquiatra Dr. Conselho Correia.
ele trabalha com a medicina integrativa dentro da sua especialidade. E a gente pensa assim, o que seria essa medicina integrativa? É claro que ele vai explicar, mas o gostoso de falar do trabalho dele é que ele não pensa no indivíduo, no problema do indivíduo, ele pensa no indivíduo, no paciente como um todo. E a partir daí ele começa os trabalhos para dar uma qualidade de vida e melhora da saúde. E nós vamos, já que estamos falando sobre depressão e principalmente que você não está sozinho, você não está sozinha. Nós queremos justamente hoje esclarecer, tirar dúvidas, porque se a depressão tem assolado a população mundial, no Brasil não é diferente. E talvez na sua família, se não for você, com certeza alguém está numa tristeza, ou está em tratamento, ou ainda não foi identificado. Então vamos prestar atenção no programa, nas orientações, porque tudo que falarmos aqui é importante para você. E eu já dou as boas-vindas ao Dr. Conceil no programa Saúde é Vida. Olá, saudações Rita, saudações a todos. É um prazer sempre poder estar conversando com você e com vocês. Nós nos conhecemos de longa data, doutor, e sempre que falamos sobre depressão, me vem a imagem de que depressão qualquer pessoa está sujeita a ter, depressão é tudo igual, todo mundo reclama da tristeza e tantos outros sintomas. Mas é mesmo, as pessoas, eu estou com depressão, banalizou isso? Ou a depressão ela tem diferenças e os indivíduos a recebem de maneira diferente? Como a depressão, o transtorno depressivo, é um transtorno cuja incidência de fato já era grande, já aumentou e tem aumentado muito. Então tudo aquilo que começa, como você disse, está no entorno de você, né? Você, no mínimo, provavelmente conhece mais de uma pessoa nas proximidades de você que está atravessando um transtorno de ansiedade, que está atravessando um transtorno de depressão, enfim, que está padecendo e sofrendo com essas circunstâncias. Então é tão frequente que as pessoas, num certo sentido, felizmente começam a perder o preconceito, pelo menos nessa vida. Começa a brincar, hoje eu amanheci com depressão, eu sou mesmo um bipolar, não é? Então é no sentido como se isso pegasse todo mundo, que pega um grande número de pessoas realmente. E quais são as diferenças então desses tipos de depressão? Você falou até de bipolaridade, bipolar. Sim. O que é essa depressão e como ela se divide? Então a depressão, do ponto de vista do seu enquadramento, é um transtorno que normalmente você vê pelos sinais clínicos. Então, convive com uma coisa que é uma tristeza para além do normal. Eu vou dar uma paradinha, uma respirada para explicar isso. A gente fala assim, é uma tristeza profunda. Tristeza, num certo sentido, é tristeza, todos nós, em algum momento da vida, padecemos disso. Mas as nossas emoções, elas transitam dentro de uma faixa de onda, de uma amplitude. Então, você pegar aqueles aparelhinhos lá, né? Que mede aquele negócio que entra na televisão, nos eletrônicos, faz uma curvinha para cima e aquela ponta vai até uma amplitude, até um tamanho. E o nosso cérebro, ele funciona eletricamente, eletroquimicamente, e ele regula. Ele diz assim, olha, o tamanho da tua tristeza pode ser grande, mas ela deve ir até aqui. E aí você gerencia, com o cérebro como um todo, com suas capacidades emocionais. Se a sua tristeza, ao invés de vir até aqui, como seria o esperado, profunda, dolorida, penosa, mas você gerencia. Se ela ultrapassa isso, aí nós não esperamos que você tenha mais capacidade de gerenciamento. Ultrapassou a sua capacidade de gerenciamento. Mal comparando, seria como pressão arterial. A pressão mínima pode ir até 10. Até 10 você dá um jeito. A máxima lá pode ir até uns 19. Ok, não está boa, mas tá bom, vai andar, vai cuidar do sal, não precisa tomar remédio não, né? Você não está com hipertensão, porque não tem isso com frequência. Agora, se ela ultrapassar um determinado parâmetro, a mínima foi acima de determinado ponto, aí já não pode mais, você perdeu, o seu organismo perdeu a capacidade de conter a pressão arterial naquela faixa de amplitude, assim como nas emoções. É mais tristeza que alguém consegue gerenciar, é mais ansiedade, é mais irritação que alguém consegue gerenciar. Entramos, portanto, num quadro onde há uma desregulação do sistema neuroquímico do cérebro e isso precisa ser regulado, para ficar justo o jogo. Então, como fazer essa avaliação
uma vez que tristeza não tem o aparelhinho para medir, é o olhar do psiquiatra, é a conversa, os exames clínicos que podem também dar indícios de que está em desequilíbrio. Então, como identificar essa pessoa que ela precisa de um medicamento ou talvez de uma terapia ou dentro dessa medicina integrativa, o que mais poderia ser feito para essa pessoa realmente recuperar a alegria e a vontade de viver? Dentro da classificação da Organização Mundial de Saúde, basicamente nós teremos depressão de características leves, moderadas e depressões mais profundas. Essa mais profunda a gente não precisa nem explicar para ninguém, é aquele quadro onde a pessoa fica só na cama, não toma cuidados de higiene pessoal, não quer falar com ninguém, quer ficar adolescente, quer ficar trancado no quarto, não quer sair. Isso é meio comum na adolescência. Mas qualquer um que tem um filho que tenha passado por depressão sabe o que eu estou falando, tem uma diferença, né? Então, enfim, é dificuldade de um montante que qualquer um que vai falar, não, está deprimido, isso aí não é normal, nunca foi assim. O moderado é isso num nível de moderação. Então a pessoa não toma banho todo dia, mas também não é aquele quadro que você fala, nossa, está mal cheiroso mesmo, né? Então ele deixa de tomar banho. Ele toma banho 2, 3 vezes na semana, mas passa um perfuminho, não é? Ele consegue sair de casa, mas você nota que ele faltou 2 vezes na semana ao trabalho, ele já não conseguiu ir. Ou seja, aquilo está interferindo na vida dele de um tamanho que, mesmo ele negando, também alguém mais próximo, alguém mais distante não, mas alguém mais próximo, mas não, mas isso não é comum em você. Se você atrasou para ir trabalhar 3 vezes nessa semana, 2 horas, você não faz isso, né? Então a pessoa começa a ter que se explicar no sentido de que ela tem que reconhecer que aquilo não é da normalidade dela. O leve, esse é o quadro que dá para conviver sem medicação, pelo menos sem medicação necessariamente. Ele tem tudo isso numa dimensão muito mais leve. Ele não tem vontade de tomar banho. Ele toma. Ele fala, mas tem que tomar. Mas ele vai, né? Aquele banho que antes ele gostava de ser um pouco mais demorado e tudo mais, hoje ele entra de um lado, já sai do outro, né? Ele perde 10 minutinhos, atrasa um pouquinho, mas ele chega lá no trabalho, alguma coisa não vai bem, ele nota que ele está lutando contra a correnteza está querendo jogar ele para uma depressão mais profunda, mas esse indivíduo, muitas vezes, com meditação, com atividade física, se ele não faz, ou aprimorando um pouco a atividade física, se ele já faz, arrumando um pouco a higiene da vida, né? Aquelas relações que estão muito complicadas, vamos resolver ou vamos afastar um pouquinho enquanto eu recupero o fôlego, enfim, faz uma acupuntura, faz uma yoga, ele pode proceder coisas que podem levá-lo a uma normalidade sem necessariamente fazer uso da medicação. E essa medicação? Muitas pessoas dizem assim, eu não consigo ficar sem medicação. Aí muitas pessoas também falam assim do desmame, né? Quando a gente pensa em desmame, a gente pensa, é tirar a criança do seio da mãe, né? Da amamentação. Mas esse desmame é também sair do medicamento. Uhum. Então eu gostaria que o senhor nos explicasse a respeito disso. Existe essa dependência mesmo? Uhum. Esse desmame é necessário? Como ele é feito? E se a continuidade desse tratamento pode ser com essas, como a acupuntura e outras coisas citadas por você? Na depressão moderada e a depressão muito menos a severa, evidentemente a medicação é necessária, e na moderada ela é indicada e normalmente necessária, como você disse, pelo menos por um determinado período de tempo. Todo o resto ajuda sempre. Quem está na depressão grave não adianta nem cobrar esse indivíduo, ele já está sofrendo e padecendo. Você vai falar para ele, vamos fazer atividade física e te melhora. Não tem a menor condição disso, né? E não vai responder esse tipo de ajuda, realmente é um tratamento muito mais voltado à medicação e tudo mais. Agora, nessa leve, não são todas leves que não precisam de medicação. Porque o termo que você usou, que é inclusive o termo técnico, desmamar, acho que serve muito, porque é muito a criança que depende de uma alimentação de um tipo para ela sobreviver. Mesmo que essa criança, bebezinha, não tenha o seio da mãe, ela precisa de uma alimentação líquida, que seja rica, né? Que tenha lá todos os ingredientes que um bebê necessita. Então ele depende dessa alimentação. Se ele não tivesse, você fala, tem banana, toma aí para você. Né?
aqui tem muita goiaba, não vai dar certo, né? O bebê não sobreviverá, ele precisa, ele é dependente dessa forma de ingesta para ele ficar nutrido. Assim como o deprimido, ele não é falta, a gente fala, está faltando serotonina. Ele tem uma desorganização, não é, na química cerebral. Então falta serotonina num lugar, tem excesso em outros lugares, a dopamina está meio desarranjada, a noradrenalina também, e cada neurohormônio é responsável por uma série de coisas, né? Então, por exemplo, se você diz a alguém, faz academia, tem uma depressão leve ou qualquer outro indivíduo na vida, ele pode dizer assim, vou fazer. Como a maioria fala, vou fazer. Aí também um número muito grande chega para você e depois diz assim, você fez? Eu fiz minha inscrição, mas eu fiz minha inscrição. Né? Fiz minha inscrição. Já passei na porta da academia. Passei na porta de lá e pensei firmemente que eu iria fazer, mas não está fazendo efetivamente. Porque ele precisa, para ter um nível de desejo de fazer academia, por isso ele disse sim para você, ele tem, o setor da serotonina está um pouquinho lá. Porque se estivesse muito para baixo, ele seria depressão profunda, ele diria, não. Ele já fala para o médico mesmo que ele não vai conseguir fazer. Não dá. Né? Porque ele não tem nem o desejo de fazer. Ele só imaginar, eu estou lá na academia, não vou. Mas é bom para você, mas eu não vou. Né? Naquele momento ele é muito ruim. Ele não tem a serotonina, não tem o desejo. Vamos supor então que você tem a serotonina em nível suficiente para ter o desejo de. Que maravilha. Ele diz, eu passei em frente. Para eu passar em frente conscientemente, porque eu passar em frente de repente é outra história. Você pegar o carro, estou voltando para casa e digo assim, vou lá na academia. Ou seja, eu passei por lá, me levei até lá. Para eu me levar até lá, eu preciso de noradrenalina, no cérebro, não é no corpo. Eu preciso de noradrenalina que me leva para lá. Então tem que ter um mínimo de noradrenalina. Então eu tive o desejo, eu fui até a academia e eu permaneci lá. Eu preciso então ter a serotonina, ter a noradrenalina e depois ter no final da atividade física um despejo de dopamina para me dar prazer e endorfinas para deixar meu corpo gostoso. Então, aí eu faço atividade, meu organismo me recompensa com uma taxa de prazer e, portanto, eu consigo ir até lá. Então eu preciso ter um mínimo, por isso que a leve tem que ser leve mesmo, por isso que é chamada de leve. Às vezes a organização não é tão grave assim. Se ela for muito intensa, mesmo às vezes que eu tenha o desejo, eu não consigo me levar lá e fazer as coisas que eu necessito. Então, a depressão, muitas pessoas entram na depressão por conta de, problemas externos, problemas familiares, coisas que interferem na sua vida. Mas então a depressão também é um processo químico, não só de fatores externos. Essa desarrumação neuroquímica é a base do processo. O transtorno é um transtorno de desarrumação neuroquímica. É multifatorial no sentido de que muitas coisas podem atrapalhar o processo e muitas coisas podem ajudar. Então todo o entorno desse indivíduo pode ser um entorno muito favorável. Ele tem um grupo, ele tem um senso de pertencimento, ele tem relações afetivas que são estáveis, ele pratica um esporte, então tudo isso é favorável. Tudo isso impede o indivíduo de entrar em depressão? Não. Tivemos recentemente aí vários programas envolvendo figuras públicas, o Wanderson Nunes, né, o humorista, o Pedro Bial, e figuras que muita gente diz, não é possível, o Wanderson é milionário, tem 20 e poucos anos, acabou de casar, como é que está deprimido? Ué, não é? Como diz ele mesmo, eu sou um ser humano, né? Não, comecei a sentir essas coisas aí, né? Mas você não está feliz? Não, está tudo muito bem, tinha acabado de casar, inclusive, mas envolve uma predisposição genética sempre. Tem a predisposição e gatilho, alguma coisa que vai pressionar o indivíduo e essa pressão vai fazer aquilo se desarrumar. Desarrumou, você tem que fazer aquilo se organizar novamente, né? Então essa é a base do sistema. Se não for uma desorganização muito grave, é uma depressão leve, então você pode organizar de novo de maneiras até que às vezes nem precisa de medicação. Se for uma desorganização um pouco mais intensa, não é uma força pessoal, não é nada, a desorganização é muito grande, é como um processo gástrico, uma úlcera não vai dar para você tratar só com um processo de mudança alimentar, não. Você vai ter que fazer mais alguma coisinha. No caso da depressão, é a mesma coisa, tem que fazer mais alguma coisinha. Então nós queremos que você continue conosco, teremos outros profissionais aqui no programa. Nós recebemos o Dr. Conselho Correia, psiquiatra, dentro da especialidade dele, nos explicou bem. Mas nós temos também outros profissionais, nutricionistas, nós teremos várias psicólogas, cada uma abordando um tema diferente dentro, uma vertente diferente dentro desse tema, e nós queremos que você fique conosco.
A depressão, todo mundo conhece, especialmente vocês mulheres, a depressão pós-parto é uma depressão já bem estudada e que ela leva ao suicídio. Agora, a depressão por outras razões também leva. A frustração, ela provoca internamente um estado depressivo muito profundo e também leva. E a frustração do jovem está onde? Está em N coisas no dia a dia da vida dele. Nós que já vivemos a vida, já conseguimos passar e lidar com essas questões, temos que levantar a mão para o céu, para o universo de Deus e dizer obrigado, porque o enfrentamento na juventude, na adolescência, na juventude, ou até os seus 50 anos, os enfrentamentos que nós não conseguimos realizar, nos frustra, nos leva à depressão, leva a um estado de internação dos mais terríveis possíveis. E aí é que entra essa questão do suicídio. Olá, eu sou a Lili Benatti, eu sou mãe da Sofia, que tem 2 anos. E a Sofia, assim, hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história, porque eu acho que essa história pode ajudar muitas outras mulheres e muitas outras famílias. Bem, a Sofia veio de uma gravidez planejada, muito desejada, eu já tenho mais de 40 anos, então a gente esperou muito por essa gravidez. E o que acontece quando a gente fica grávida, né? Pelo menos aconteceu comigo, acho que com as outras mulheres também. Quando você descobre que está grávida, parece que tem um super desenvolvimento de afeto dentro da gente. Então a gente transborda afeto. E com a Sofia não foi diferente, né? Desde que eu descobri que eu estava grávida e com o passar do tempo, esse afeto foi aumentando. Só que assim, o que eu percebo é que, não sei se em outros países, mas aqui no Brasil, especificamente, a gente não tem muito uma preparação psicológica para a mãe. A gente tem um acompanhamento do médico para o parto, da saúde da mulher, saúde do bebê, mas a saúde psicológica da mulher, a gente não tem ainda muitos profissionais que fazem esse tipo de acompanhamento. Então, o que acontece? Como esse afeto vai crescendo e quando o bebê nasce, a gente fica super feliz. Quando eu tive a Sofia, aconteceu assim. Por muito tempo eu fiquei muito ligada à Sofia, só que eu percebi que depois de 3, 4 meses, ao invés das coisas irem melhorando e esse afeto e liberando eu para outras coisas, a Sofia também para construir a individualidade dela, esse afeto foi só crescendo. Crescendo, 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 crescendo. E aí eu percebi que eu não conseguia fazer mais outras coisas. Eu só conseguia cuidar da Sofia. Depois eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. Lembrando que, como meu psicólogo sempre fala, a depressão está muito malhada hoje em dia. Então, quando a gente fala de depressão, as pessoas já vêm com o conceito pronto e não é nada disso. Cada pessoa tem o seu processo. Cada pessoa tem a sua forma de sentir. E assim, eu pensava em trabalhar, fazia planejamento, porque eu tenho vários treinamentos em desenvolvimento humano, dava aula na PUC e fazia alguns planejamentos, só que na hora de executar, alguma coisa me parava. E aí, na época, eu conversei muito com meu marido me apoiou muito, porque ele percebia que alguma coisa não ia bem. Ele tentava me ajudar e me apoiar nesses planejamentos, porque ele percebia que fazia falta, porque eu sempre fui uma mulher muito ativa. Então, me fazia falta a parte profissional, mas eu não conseguia ir para essa fase. Eu tinha que cuidar da Sofia 100%, como se só eu fosse dar conta de olhar e de suprir todas as necessidades dela e de fazer ela feliz. Eu sei que a depressão pós-parto, ela pode se revelar de várias formas, como meu psicólogo mesmo disse, porque a gente fala depressão e todo mundo vem, depressão é a mulher ficar chorando. Não, eu não tive nada disso. A minha depressão foi no sentido realmente de uma super proteção em relação à Sofia e de só olhar para a Sofia. Só que quando você tem essa disfunção química, o químico dentro do nosso organismo, ele fala mais alto do que a vontade. Mesmo que você tenha vontade de equilibrar todos os papéis da sua vida, de esposa, de mulher, de mãe, de profissional,
A química é maior do que isso. Você percebe que tem alguma coisa errada, mas você não tem força. Mesmo que você tenha vontade de fazer esse equilíbrio, você não tem força para fazer isso. O que era mais triste para mim era pensar que modelo de mulher eu seria para a Sofia. Eu sempre tive modelo de mãe muito ativa e eu queria ser uma mulher assim para a Sofia. E aí eu fiquei em casa, não fazia mais nada, só por conta dela. E com a depressão eu parei de receber, parei de convidar, sempre dava alguma desculpa. Então essa tristeza desse isolamento eu acho que foi muito difícil para mim e para o meu marido. Então eu procurei um psicólogo para me ajudar na parte profissional. E aí chegando lá eu contei tudo o que estava acontecendo, né? Essa questão dos relacionamentos, de ficar muito... E ele foi me perguntando algumas coisas em relação à Sofia. E uma das coisas que me chamou bastante atenção na primeira sessão que eu fiz com ele, que ele perguntou, se você deixar a Sofia com a sua mãe e acontecer tal coisa, ou se ela estiver sozinha, acontecer... Qual que é o grau de culpa? Para mim, era tudo um grau lá em cima. Era um absurdo, era uma bomba atômica se alguma coisa acontecesse com a Sofia. E aí ele foi sinalizando, falou assim, olha, eu como psicólogo não posso dar o diagnóstico, a gente tem um protocolo, mas assim, tudo indica que pode ser uma depressão pós-parto e eu vou te encaminhar para uma psiquiatra. E aí com o remédio eu tive uma calmaria, uma clareza de pensamentos, aí eu comecei a perceber tudo o que estava acontecendo na minha vida. Tudo que tinha mudado depois da gravidez. Eu percebi que com 3 meses, muitas vezes eu me olhei no espelho e falei, nossa, quem é... Sabe quando... Vou falar a verdade, às vezes, assim que a Sofia nasceu, nos primeiros meses, eu olhei no espelho e senti nojo. Isso já é uma negação de si mesmo. Já é indícios de que você está entrando numa depressão. À noite, às vezes, eu chorava, porque eu achava que... Eu pensava assim, será que eu vou dar conta de dar tudo que a Sofia quer? Porque eu quero que ela seja feliz. Então, uma responsabilidade muito grande. Isso eu só percebi depois que eu comecei o tratamento. Você vê na minha casa hoje, né? Você olha, tá tudo decorada, tudo bonitinha. Na época que eu estava em depressão, a minha casa refletia o que estava passando dentro de mim. E quando eu estava no processo de depressão, é tipo assim, casa, não quero nem saber. E era uma coisa que eu amava. Sair de casa e ficar com os amigos, não, vamos ficar aqui mesmo, a Sofia tá bem aqui. Então você não tinha muito ânimo, muita força para fazer nada. Embora lá no fundo tinha uma parte minha falando, é legal, vai, faça isso. Tenho muita gratidão à minha família e aí eu ter essa possibilidade de informação, porque tem muitas mulheres que carregam essa depressão para a vida toda. Tem um preconceito de que dizem, se você não foi diagnosticada até o 1º ano, você não tem mais depressão pós-parto. Tem sim, porque a depressão, se você não tratar, ela continua. Ela permanece como qualquer patologia. Ela não vai se curar sozinha. Essa disfunção não vai desaparecer sozinha. Eu fui diagnosticada com 1 ano e meio. E eu ainda estou em tratamento. E tem mulheres que levam essa depressão pós-parto, essa disfunção para a vida toda. Então, eu quero, nesse momento, também falar para essas mulheres que existe tratamento, que se você ainda se sente nessa crise existencial, mesmo tendo passado 10, 15 anos, procure um profissional para que ele possa te ajudar a retomar e a buscar esse equilíbrio que talvez você pense, antes eu tinha, ou eu gostaria de ter. Eu acho que vale muito a pena. Assim, falar que eu tô curada, eu acho que ainda não. Eu ainda estou nesse processo. Mas eu posso dizer que hoje eu me sinto muito bem. E a minha família também está muito feliz. A Sofia na escolinha, se desenvolvendo muito. O meu relacionamento com meu marido mudou, com a minha família. Minha casa vive cheia de amigos como antes ela também ficava. Então eu acho que o tratamento já trouxe mais vida para a nossa casa, que era tudo que a gente queria com a Sofia.
nós vamos conversar agora com a Renata Cimoso. A história dela é uma história triste e ao mesmo tempo de vitória. De conseguir, através do problema que ela viveu, da depressão profunda que ela viveu, ela conseguiu, de certa forma, ajudar ainda outras pessoas. Então, conheça a história da Renata Cimoso. Renata, é um prazer ter você hoje aqui no Saúde é Vida. Obrigada. É um prazer, o prazer é meu. Eu espero que depois desse bate-papo a gente consiga ajudar mais pessoas ainda. Renata, o que levou você a essa depressão, a essa tristeza que você não conseguia, num determinado momento da tua vida, superar? Então, Rita, isso veio desde 2012, foi lá de trás, eu falo que é uma acumulativa, né? Existem vários tipos de depressão e a minha foi acumulativa. E eu não aceitava. Eu sempre fui uma pessoa que fui atrás das coisas, que eu batalhei, que uma mulher um pouco mais guerreira, né? E eu não aceitava que esse estado de depressão que eu tivesse a depressão. É difícil de admitir, né? E foi através de um problema financeiro que nós tivemos muito forte. E eu fui batalhando, e uma porta abria, outra porta fechava, uma porta abria, uma porta fechava. E no final do ano que eu me vi nesse estado de tristeza muito profundo. E aí bate o desânimo, aí você vai vendo que não é só tristeza, aí vem o desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, falta de comunicação. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, de várias pessoas, várias amizades, e eu me isolei. A hora que eu me vi totalmente isolada, eu falei, eu estou com depressão, eu sou da área da saúde, né? E eu sou enfermeira, não atuo mais. E aí foi onde que me bateu o desespero. Eu falei, eu não posso estar com depressão. Isso não pode estar acontecendo comigo, mas estava acontecendo comigo. Então foi onde, alguns meses, 2, 3 meses atrás, eu fiz 2 vídeos falando sobre a depressão, porque realmente tem o Setembro Amarelo, né? E infelizmente a gente vem a pensar, né, a dar fim à vida. Eu, por várias vezes, eu pensei nisso e ao mesmo tempo eu me arrependia e pedia perdão a Deus. Então eu falei, não, né? Eu tenho que reagir, eu tenho que ajudar outras pessoas. E foi onde eu postei os vídeos e foi uma surpresa muito grande, porque outras pessoas começaram a me chamar, meu marido não sabe, minha esposa não sabe, como que eu faço? E as pessoas começaram a me procurar para eu ajudar. E eu falava, meu Deus, como que eu vou ajudar se eu não estou tendo forças para mim, né? E eu não quis de imediato o tratamento medicamentoso. Tratamento químico, as medicações, eu não quis, eu ainda não estou com tratamento de medicamentos. Eu fui só atrás de tratamento espiritual, que eu acho que a gente tem que ter um propósito na vida, a gente tem que buscar Deus, independente da religião, né? Você tem que buscar o ser maior que é Deus, que Ele pode tudo sobre as nossas vidas. E foi o que eu fiz. Comecei a sentir mais forte. Hoje eu digo para você que eu já estou 50%, né? E do que eu estava, 50% de uma pessoa já é bastante, né? Nesse nível de tristeza, porque o desânimo, eu acho que de tudo pior da depressão é o desânimo. Você não ter um porquê de sair da cama de manhã, ainda mais quando você está desempregada, que é o meu caso, você levanta da cama e fala, o que eu vou fazer? Para que eu vou viver? Né? Mas aí eu comecei a pensar outras coisas, eu já estava atrás de uma chácara, eu tenho um animal, tenho um cavalo, era competidora de 3 tambores e os cavalos ajudam muito. A ecoterapia também, que eu fazia ecoterapia, ajuda demais. Para quem tem cachorro, qualquer bichinho que você tenha, ajuda muito. O apoio da minha mãe é essencial. Então, assim, eu comecei a ver os pilares que eu tinha. Que antes eu não enxergava esses pilares. Eu já tinha esses pilares perto de mim, mas eu não conseguia enxergar. Eu não queria enxergar, parecia. Mas não era uma coisa que eu não queria, que eu não enxergava. A gente entra num estado de depressão tão profundo que você pode ter tudo. Você pode ter carros, você pode ter dinheiro, você pode ter o que quiser, mas você não enxerga. E aí foi onde eu comecei a enxergar. Eu falei, não, tem minha mãe como meu pilar, tem minha família, tem Deus acima de tudo, tem o meu cavalo que me ajuda muito. Aí eu fui começando
a identificar os pontos positivos. Depois que eu fiz essas postagens, muitas pessoas me procuraram, porque meus amigos não sabiam, porque perto das outras pessoas eu dou risada, eu sou sorridente, por mais que eu me isolei, mas as poucas vezes que as pessoas me encontravam, que elas me encontram, eu não demonstro. Então, as pessoas me chamaram no Face, no WhatsApp, como assim, né? Você com depressão? Você? Mas você está sempre sorridente, você está sempre conversando, sempre comunicativa. Eu não acredito que você está com depressão. Então, as pessoas, porque a gente não deixa transparecer, a gente tem vergonha. Eu sentia vergonha de falar que eu estava com depressão. Dentro da sua experiência, o que, assim como você, mesmo estando na dor, você conseguiu ajudar as pessoas, o que você falaria para essas pessoas e o que você fez realmente palpável que mudou, começou a mudar? Primeiro, reconheça que você tem a depressão, reconheça o seu estado de tristeza, deixe vir a flora. Eu falo que, para fora, eu falo, viva esse luto, que é um sentimento de luto. Viva, se permita, chore 24 horas, se descabele 24 horas na sua casa, se permita. Depois vai lá, toma um belo banho e começa a reagir. Então eu comecei a eliminar tudo que não me fazia bem e comecei a focar no que me faz bem, que é a questão da igreja, que é a questão da Bíblia, da palavra, da minha mãe, do meu cavalo, que me ajuda muito, pessoas que eu gosto, pessoas que estavam me ajudando realmente, porque, Rita, é assim, as pessoas falam assim pra você, se precisar eu tô aqui. Não, não é se precisar, nós precisamos de ajuda. Então existem boas pessoas, bons amigos, esses amigos que estão me ajudando diariamente, me mandando um bom dia, uma boa tarde, como você tá. Às vezes você não tá a fim de responder, mas aí você acaba forçando e respondendo e isso vem me ajudando no dia a dia. Renata, muito obrigada por estar conosco hoje. Eu espero que esses 50% muito rapidamente se tornem 100%, a sua alegria seja completa. Obrigada. Viu? E que você continue através do seu exemplo, ajudando outras pessoas. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos conversar agora com a Kátia Silene Montesino Antônio. Ela é pedagoga formada pela PUC Campinas, pós-graduada em psicopedagogia, orientação familiar, com especialização em psicologia escolar e de família. E por que a Kátia tem todo esse know-how para conversar com a gente? Porque além da especialização, além do conhecimento, ela viveu na pele uma depressão. E uma depressão que ela vai contar pra gente a partir de agora. É um prazer ter você hoje no programa, viu, Kátia? O prazer também é todo meu, a possibilidade de compartilhar com as pessoas essa experiência. Eu fui mãe pela terceira vez aos 45 anos e jamais imaginei que a depressão poderia me afetar, né? São 3 filhos e eu já tenho essa habilidade como mãe. Me deparei com uma depressão pós-parto ainda no hospital, quando eu recebi a notícia do médico de que a minha filha estava de alta e eu não. Então isso foi algo que trouxe imediatamente um desconforto muito grande, com situações físicas, aumento de pressão, de temperatura, uma situação onde eu perdi o controle. E ali comecei a ser medicada já, porque havia necessidade de controlar tudo aquilo. Recebi a alta do hospital, fui para minha casa e me deparei com uma situação onde colocar a mão na minha filha era um exercício de muito sacrifício. Eu recebi auxílio da minha família, que me ajudavam em todos os momentos, desde trocar a fralda até auxiliar na amamentação, auxiliar nos cuidados de higiene, auxiliar com o sono. Foram 27 dias intensos, onde eu percebi que eu não tinha controle sobre aquela situação.
Foi muito difícil e triste, um momento bastante triste da minha vida. Mas que você venceu. Venci a partir de muitas conversas, tenho um núcleo de amigos muito grande e isso facilitou muito essa energia que precisava ser distanciada do que eu estava sentindo. Ter a percepção de que ser mãe novamente era possível, cuidar daquela filha era possível, viver aquele momento de maternidade era possível sem sofrimento. Através de muitas conversas, muitas indicações, eu comecei então a entender que só dependia de mim dar a volta por cima. Foi aí que eu comecei então a perceber a alegria que eu estava tendo novamente em receber a Estela, né? Que é a minha filha. Como você viveu esse momento de tristeza e depois passou, na sua redescoberta como mãe, passou a ajudar outras pessoas? Como que você falou, olha, eu quero fazer com que outras pessoas sintam-se tão bem quanto eu estou me sentindo? Sim, eu sempre tive o desejo dentro da minha profissão, o auxílio. Isso é algo nato em mim e que foi muito bom até para me auxiliar no que eu poderia fazer para os outros. Hoje eu tenho aqui em Valinhos, juntamente com um grupo de 16 profissionais, um local, um consultório, que é um centro de especialidades onde tratamos terapias complementares. Nós vamos buscar no paciente a força que há dentro dele. E hoje sabemos que é possível fazer tudo isso, não só a partir de um tratamento medicamentoso, mas desde que você se conheça, saiba quem você é e todo o potencial que há dentro de você, fica muito mais fácil reverter situações, sejam elas emocionais, físicas, psíquicas. Hoje é possível fazer isso e é onde nós partimos e o desejo de trazer à tona outras pessoas que estavam na mesma condição em que eu estava. Quais são as terapias que você administra nos problemas? Você falou de problemas emocionais, tem os químicos, problemas sociais, enfim. A depressão, ela precisa desse outro lado que não só o medicamentoso. Sim. É preciso que o paciente diagnosticado com um quadro de depressão, ele tenha o desejo da ajuda. Isso é o primeiro passo. Estar em um momento depressivo, porque a depressão não é algo que se cura, né? Mas é preciso amenizar essa dor, é preciso amenizar esse conflito interno. Você vai conviver com ele por muito tempo da sua vida, porque faz parte de algo que você já desenvolveu, pré-adquiriu. Mas é possível que ao longo do conhecimento do que você se descobre enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto potencial, você traga à tona essa cura, que não é imediata. Ela demora um pouquinho, mas ela é possível. Quais são as terapias que você recomenda? Hoje, dentro do nosso espaço, nós temos terapias complementares, que muitas vezes começam dentro de um quadro medicamentoso e alopático e que gradativamente é possível ir fracionando. Hoje nós temos Reiki, nós temos psicanálise, a psicoterapia comportamental e emocional, nós temos as terapias familiares, a depressão infantil. Volta à depressão? A depressão infantil é um quadro hoje muito vivenciado dentro das escolas, dentro de casa. A depressão é um mal silencioso que muitas vezes os pais não se deparam com ela. Então, a orientação familiar, a terapia familiar ajuda nos esclarecimentos dos pais. Nós temos meditação, nós temos Qigong, que é algo muito parecido com a meditação, nós temos a yoga, nós temos cursos de esclarecimentos para esses pais, para você se apropriar, né? Você não precisa ter uma qualificação profissional para participar desses cursos, mas o desejo de estar melhor. Tem algo que você
você gostaria de acrescentar dentro do que nós falamos, do que vocês fazem aqui, dentro do que você viveu e que você acha importante falar para quem está nos assistindo nesse momento? Sim, penso que a primeira sentença para a cura precisa ser o desejo de se curar. E isso é o ponto essencial e primordial para qualquer mudança de situação. Não é fácil. Ter a humildade de pedir socorro é um passo bastante grande, porque muitas vezes nos sentimos onipotentes e pensamos que conseguimos dar conta de tudo aquilo sozinho. Não conseguimos, é um processo bastante difícil. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de coragem. A partir do momento que você se sente apto a receber essa ajuda vem. E ela vem de diferentes formas e das mais bonitas possíveis. Desde que você esteja pronto para recebê-las, elas virão. Nós temos um cuidado muito grande com o ser humano, seja ele criança, adolescente, adulto, idoso. Nós cuidamos de pessoas de 0 a 90 anos, como dizem. Desde que você esteja pronto para receber, a ajuda vem. Aceitar a necessidade e estar pronto é a base para o começo. Só uma palavra para quem nesse momento está se sentindo naquele túnel, que parece que não acaba mais e que a luz não chega. A pessoa essa que não está conseguindo se ajudar porque ela não está achando que precisa de ajuda, mesmo sabendo que tem algo errado. Eu gostaria que você olhasse para a câmera agora e falasse para essa pessoa, especificamente para ela. Pense que você é um ser único, absoluto. Não há ninguém nesse mundo que seja igual a você. A ciência comprova isso. Não há DNA como o seu. Esteja pronto a receber. Por mais difícil que seja, vá até o espelho, olhe para você e diga: eu sou capaz, eu quero e eu vou sair dessa situação. É um grande começo. E tenho certeza que o sucesso virá para você. Você é merecedor dele, então ele é seu. Para todos os casos de depressão, saiba que tem alguém que te escuta, te entende e não te julga. Ele só quer te ajudar. Nós temos muito caso de jovens adolescentes agora com o nosso chat que ligam e sofrem muito bullying, né? E acaba acontecendo casos de automutilação. Elas se cortam porque elas dizem que elas sentem uma dor tão grande que elas buscam outra dor para aquela dor passar. Então são esse tipo de depoimentos que a gente acaba atendendo. E no telefone nós temos muito caso de idosos também que ligam, que são solitários, que não tem com quem conversar, que a família não pode dar mais atenção, né? E acabam ligando para conversar, contar os casos que acontecem. Continue com Saúde e a Vida. programa Saúde e a Vida de hoje, nós temos várias psicólogas que vão conversar conosco de maneira diferente sobre o mesmo tema. Afinal de contas, nós não queremos que as pessoas percam a vida porque não encontraram sentido para ela. Pelo contrário, nós queremos que as pessoas encontrem o sentido da sua vida e sejam felizes. E é por isso que preparamos com tanto carinho o programa de hoje. Por exemplo, nesse momento, nós vamos conversar com a psicóloga Viviane Viana e ela já está aqui conosco justamente para nos orientar nesse sentido de prevenção ao suicídio. Muito bem-vinda. Obrigada. Quando a gente pensa em prevenção ao suicídio, a gente imagina que essa pessoa ela não acordou e falou: eu quero tirar minha vida. Sinais foram lançados e as pessoas à sua volta não perceberam que essa pessoa gostaria de tirar a sua vida. Então nós queremos ajudar estas pessoas da família, pessoas que convivem através dos sinais. Olha, peraí, aquela pessoa está falando muito isso. Existem esses sinais que podem mostrar não só
um distúrbio psíquico, né, que nós já conversamos com o psiquiatra, mas dentro da psicologia, isso pode, a pessoa emite esses sinais? Rita, sim, emite. A única questão que a gente está discutindo hoje, principalmente no lado da psicologia, é que esses sinais têm cada vez mais sido sutis, um pouco complexos, o que tem feito com que as pessoas realmente não consigam identificar. Primeiro, até o próprio indivíduo não consegue se identificar, tendo pensamentos negativos que podem gerar ele a ter pensamentos de morte. Muitas vezes começa com uma questão assim, eu só queria dormir, eu só queria sumir, às vezes dizendo assim, por alguns dias, por um ano, mas na verdade isso já é simbólico de um pensamento de alguém que está dizendo que não está bem e que provavelmente esse pensamento vai gerar o pensamento de morte. Então coisas como, por exemplo, eu queria deixar tudo acertado, porque se acontecer alguma coisa comigo, isso já é simbólico de alguém que está sofrendo e não gostaria mais de viver. Então, existem os sinais. Para esse indivíduo, às vezes, esse sinal também não é claro, não é específico. E para essa família, mais ainda, porque muitas vezes ele vai entender isso como um cansaço, como essa pessoa não está bem nesses dias, mas vai ficar bem depois. E por isso que a gente tem dito hoje uma depressão ou um transtorno de humor que é sorridente, que é essa pessoa que acaba não dando tantos sinais ou acaba não dando sinais ao ponto dessas pessoas ao redor não conseguirem identificar. É consenso de que muitas pessoas falam isso de maneira banalizada e falam muitas dessas frases que você disse. E acontece também que por essa banalização as pessoas não acreditam. Só depois que acontece é que vão apurar os fatos. Nossa, falou isso aquele dia, falou isso. Quer dizer, se esses sinais já são emitidos, a gente não pode desprezar. Não pode fazer disso um humor negro ou uma brincadeira. Isso deve ser levado a sério? Deve ser levado a sério, né? Qualquer questão que envolva essa pessoa estar falando sobre ela ou sobre como ela está se sentindo, aquela situação, aquele dia, é simbólico, né? E se a gente tem uma escuta ativa, o problema é que hoje a gente faz assim, né? Alguém diz para você, bom dia, como você vai? Você nem respondeu, ela já, tudo bem, e já sai, né? Então, eu tenho que ter essa escuta ativa, é dizer assim, do que você está falando do dia de hoje? Você sentiu isso outras vezes? Você sentiu essa vontade outros dias? Então, quando eu tenho essa escuta ativa, eu vou conseguir identificar. O que muitas vezes acontece é que esse indivíduo às vezes não tem a escuta ativa porque ele não consegue identificar isso no dia a dia, no corre-corre, não dá importância, como você falou, e algumas vezes porque ele não dá conta. Ele não dá conta desse estado emocional do outro. Então eu não pergunto para também não ter que gerenciar, né? E isso tem acontecido cada vez mais porque todos nós acabamos de alguma forma estar sobrecarregados emocionalmente. Então eu preciso estar disponível, eu preciso entender que ao eu identificar isso, não necessariamente eu vou ter que gerenciar isso, eu vou poder indicar, eu vou poder orientar, eu vou poder levá-lo a quem realmente pode fazer esse trabalho, mas eu preciso ter uma escuta ativa. Em geral, essas falas são repetitivas, elas são diferentes, mas elas acabam dizendo a mesma coisa, né? Eu não queria estar aqui, eu não queria estar gerenciando esse problema, eu queria de alguma maneira que isso não existisse. Quando você disse, eu gostaria de deixar tudo em ordem, vai que acontece alguma coisa, quer dizer, eu mesmo já ouvi isso de algumas pessoas, mas graças a Deus essas pessoas conseguiram superar esse momento de tristeza e não falam mais. Mas são coisas que acontecem com qualquer pessoa. Quer dizer, não tem um grupo de pessoas, olha, essas pessoas, por exemplo, eu fiz uma reportagem sobre o alcoolismo. Então, quando a pessoa, primeira fase da negação, mas quando ela descobre que ela precisa de ajuda, tem o AA e ela vai lá. Agora, não existe um grupo para a depressão em que as pessoas possam compartilhar os seus problemas e conseguir essa ajuda e superar por hoje não. Não existe.
Eu não, pelo menos não soube até hoje um grupo que que a fosse gente- específico para isso. No caso, por exemplo, a psicologia é individualmente, quando a pessoa vai buscar essa ajuda na psicologia, aí ela recebe. Na maioria das vezes, teria que ser um trabalho individual, porque esse indivíduo, para ele se expor, para ele poder entender o que está acontecendo, na maioria das vezes envolve coisas muito pessoais, muito íntimas, de foro situacional, atual e traumas do passado. Então, a questão muitas vezes do indivíduo ele começa a ter os sintomas, ele percebe, ele é às vezes identificado pelo médico, o diagnóstico, mas também ele não sabe exatamente a causa. E aí a gente está falando dessa mescla, né, que nós temos uma questão química muito clara no organismo e questões emocionais que eu vou gerenciar isso, né? Então, entender da onde começou, como começou, é mais complicado quando você está em grupo. Por isso até que a forma que foi colocada em políticas públicas mais próxima foi a ligação para o CVV, porque ela ainda é individual, né? Ela é o nosso meio de chegar até esse indivíduo nessa situação, que muitas vezes ele está sozinho em casa, muitas vezes ele encontrou um lugar, essas pessoas, em algumas situações, elas vão criar todo um cenário para esse momento. Porque tem várias questões envolvidas, por isso que é em um determinado lugar, por isso que cria-se uma situação específica. E aí, como que a gente chegaria neste indivíduo nessa situação? Por isso, nós temos esse acesso, que agora é gratuito, para que essa pessoa saiba. Então, cada vez mais a gente tem que reforçar. Se você estiver se sentindo assim, se acontecer alguma coisa desse gênero, você pode ligar, uma pessoa estará lá para te escutar. E aí, tentar gerenciar a sua demanda naquele momento. Em geral, por mais que seja planejado, a tentativa de suicídio é um ato impulsivo. Tem muitas pessoas que no ato em si, depois em seguida se arrependem, porque é só tentando tirar aquela dor, é tentando eliminar aquele sofrimento. Então, se nós temos esse acesso direto, essa pessoa pode buscar e de alguma maneira conseguir aquele apoio para que aquilo não aconteça. Mas realmente nós não temos grupos ainda, nós não temos todas as demandas e cada vez mais a depressão tem sido colocada como uma doença do século, né? Então ela é a segunda, se diz que mais daqui a 5 anos será a primeira. Então, o que nós vamos fazer para abarcar isso mais coletivamente, de uma maneira mais eficaz e efetiva? Ainda é tudo questões de estudos. E já que nós estamos conversando sobre tudo isso aqui, é importante que você saiba que são os profissionais que estão no programa hoje, mas estão aí disponíveis na sociedade, que vão ajudar você. O mais importante é que você saiba que você não está sozinho. Isso não é só uma campanha, mas é uma frase que você deve levar a sério. Você não está sozinho. Isso é muito importante, não é, Viviane? Exatamente, porque na maioria das vezes essa pessoa sente que não vai ter nenhum tipo de solução e que ela é um problema para a sociedade, para a sua família. Então, quando ela entende que ela não está sozinha, que ela é importante para as pessoas ao seu redor, que ela é importante para essa sociedade, ela começa a entender que vale a pena lutar e sair desse movimento de desesperança para um movimento de esperança, né? Então, saber que há pessoas que estão dispostas, que querem ajudar, tanto profissionais como pessoas que a maioria das pessoas que estão inscritas para essas ligações são voluntários, eles querem o bem, eles querem ajudar. Quer dizer, você é importante para o mundo, para a sociedade, para a sua família. Se você não é importante para a sua família, você é importante para outras pessoas. Essa sociedade se importa com você. Então, entender que você não está sozinho, você vai poder buscar ajuda, seja pelos profissionais, sejam por pessoas solidárias que estão disponíveis para isso. Com certeza você vai conseguir se sentir melhor. E é isso que nós queremos, que você se sinta melhor. Viviane, muito obrigada por estar comigo no Saúde é Vida. Obrigada a vocês. No chat, quando a pessoa liga,
e não tem um plantonista disponível naquele horário, o chat ele endereça a pessoa para o e-mail. E eu respondi aquele e-mail. Quando eu assumi meu plantão, eu respondi o e-mail daquela pessoa. E logo após, entrou um outro plantonista e ele pegou aquela pessoa. E a pessoa falou para ele, falou, ó, eu estava com a minha medicação aqui para tomar e tirar a minha vida. E eu li o e-mail de vocês. Eu resolvi conversar com vocês. E depois de conversar com o nosso plantonista, ficou quase 2 horas no chat conversando com o nosso plantonista, ele falou que naquele momento ele tinha desistido, que ele viu uma saída para aqueles problemas que ele achava que tinha, entendeu? Então já aconteceu casos dessa forma já. Eu gosto muito do trabalho voluntário que eu faço aqui no Amigos da Vida, é muito gratificante e nesses 15 anos fez com que eu crescesse bastante como pessoa, porque nós vemos tantos problemas e a gente às vezes passa por algumas situações que a gente vê que o nosso problema não é nada, perto de problemas que outras pessoas têm. Eu acho que é assim que as pessoas têm que ver. Acho que se as pessoas vissem sempre o problema do outro, ela iria achar que os problemas dela não é nada. Eu estou aqui há 15 anos, mais ou menos. Nesse período de 15 anos, eu me afastei por 1 ano. E senti a necessidade de voltar. Os casos que me marcam mais são casos com adolescentes, crianças e adolescentes. Porque é uma geração que está com toda a energia, tem uma vida toda para frente e a gente vê que eles estão gritando socorro, pedindo socorro. Então, isso são casos que marcam a gente. Eu sinto muito, eu tenho filhos também, então dói muito para mim ver que hoje em dia a nossa adolescência está gritando desesperadamente socorro. Não sei se é por causa da mídia, da mídia social, né? Elas não sabem mais se expressar, não sabem mais conversar, desaprenderam a conversar. E as pessoas também desaprenderam a ouvir também, né? Porque quantas vezes a gente vai conversar com alguém de um problema e a pessoa fala outro para você, ela não te escuta. Então a minha trajetória no Amigos da Vida é essa. Sempre gostei, gosto de ouvir as pessoas no dia a dia. Eu aprendi com Amigos da Vida a ouvir as pessoas no dia a dia, aprendi a prestar mais atenção nas pessoas, né? Então é isso, né? A maneira de vermos nossa tristeza de dentro para fora, ou mesmo olharmos as pessoas sem julgá-las, pode ser um caminho para encontrarmos a luz no fim do túnel. Doutor, fechando o nosso tema, aproveitando a sua especialidade como psiquiatra, uma palavra para as pessoas que estão assistindo nesse momento, que se identificaram com as coisas faladas aqui durante todo o programa, mas que talvez, olha, eu preciso desse tratamento, eu sou essa pessoa. Então, a primeira coisa é notar todas as pessoas se identificarem, aquelas que se identificaram no grau do humano, como diz o filósofo, nada do que é humano pode me parecer estranho, não é? Então, num certo nível, todo mundo. E aquilo que serve ao deprimido, ou seja, um bom cuidado de saúde, uma atividade física, um bom cuidado com aquilo que eu estou ingerindo, uma qualificação, um olhar de apreciar aquilo que se come, quando se come, como se come. Apreciar a vida no sentido de que a vida é feita no ser humano é uma vida feita em grande parte de relações. Então, qual é o tipo de alimento, de nutrição que os meus relacionamentos me proporcionam? O que eu proporciono nas minhas relações com as outras pessoas? Então, esse questionamento e tudo que está faltando, todo mundo deveria pensar, fazer e transformar a vida numa coisa talvez mais saborosa, mais instigante, mais interessante. Se você não estiver deprimido, você vai conseguir. Se você não conseguir, procure ajuda médica, procure ajuda psicológica, faça alguma coisa, porque a vida não é para ser assim.